universidade é com o professor Ari Correia Júnior, que possui graduação em Biologia e doutorado na Universidade de Cornell, e ele trabalha principalmente com a área de micologia e vai falar para nós então sobre os seus trabalhos e sobre as suas atividades. A metodologia continua, vocês podem ir mandando as suas perguntas para frente, à medida que for possível a gente vai respondendo, tá bom? Muito obrigado então, boa tarde. Obrigado, gente. Bom, primeiro para eu situar aqui, conta para mim, quantos de vocês são pessoas que estão pensando em fazer a universidade? Uns 20%? Mais? Quantos estão na universidade já? E quem está fazendo pós-graduação? Então nós temos graduados e graduáveis aqui, né? Então, todos eles têm potencial. E o que eu quero contar para vocês é mais ou menos na linha. Eu sentei um pouquinho mais cedo aqui, a gente não tinha combinado nada antes, e vocês vão tomar uma surpresa. Eu sou um biólogo, tá? E vocês vão olhar que muitas das coisas que eu pensei em usar como introdução já foram ditas para vocês. E esse pessoal que falou aqui são químicos, físicos, e é exatamente esse é o ponto central da nanotecnologia, ao meu ver. É uma área multidisciplinar. E para vocês que estão pensando em fazer a universidade, como é que você se forma em alguma coisa multidisciplinar? Você não vai fazer vários cursos de graduação, né? Então o que vocês têm que fazer, na verdade, é aproveitar o seu curso de graduação, seja ele que área for, jornalismo, física ou química, e extrair dele as informações que são suficientes e necessárias para você resolver o seu problema. Então a primeira coisa que eu quero fazer com vocês é convencer a todos que vocês precisam de um problema. Tá? Se é nanotecnologia, se é essa área que vocês querem trabalhar, vocês vão ter que se esforçar em entender coisas que não estão no seu currículo. Não tem um professor de nanotecnologia. Tá? Os cursos estão começando por aí e todo mundo é professor de física, química, biologia, de uma outra coisa. Nós estamos aprendendo a conversar. Tá? Esses encontros que nós estamos tendo regularmente são justamente para isso, para a gente afinar o discurso, para poder contar para vocês de maneira organizada e formar um corpo teórico, um corpo de conhecimentos que permita a vocês trabalhar e gerar produtos no futuro. E nanotecnologia é basicamente isso, é estudar como esses eventos acontecem e gerar produtos novos. Uma área importante é o agronegócio. No Brasil, gente, é indiscutível. Você vai para os Estados Unidos e pergunta como é que é o PIB americano. Vocês vão ver que metade do PIB americano é indústria farmacêutica e programas de saúde. No Brasil, 1/3 do PIB é agronegócio. Tá? O nosso dinheiro está aqui, ó. É isso aqui que sustenta a economia nacional. Tá? Então, é um bom lugar para você trabalhar. Né? Como é que eu passo aqui? Tá? E essa minha ideia de que para formar um nanotecnologista, um nanotecnólogo, uma pessoa que vai trabalhar com isso, vocês precisam de um problema, vem desse cara aqui, ó. Esse rapaz escreveu a palavra, foi o primeiro que escreveu a palavra nanotecnologia. Isso foi em 59. Tá? Ele era um físico, ele ganhou o prêmio Nobel por mecanismos quânticos no futuro, um pouquinho depois, mas esse cara morou no Brasil. Tá? Esse cara foi professor de física teórica na Federal do Rio de Janeiro. E também trabalhou em Cornell, onde eu trabalhei. Então, é meu amigo de infância. Né? Mentira, nunca vi esse cara. E ele escreveu um artigo em 59 que é esse aqui, ó. There's plenty of room at the bottom. Tem muito espaço no fundo. Né? Na verdade, o que ele estava... se vocês puderem, dá uma lida nesse trabalho. É muito interessante, porque os físicos daquela época tinham a tendência de olhar para cima, ver tudo grande. E ele falou, olha, aqui embaixo é tão grande quanto lá em cima. Se você quebrar em pedacinhos pequenos, você tem muito mais espaço aqui embaixo do que lá em cima. E cunhou o termo nanotecnologia, que ia ser uma ciência a ser desenvolvida no futuro, que é o que vocês vão ter que fazer. Né? E o interessante é que no fim desse paper aqui, desse trabalho, ele coloca o seguinte: vamos fazer um desafio. Né? Eu dou $1.000, imagina, $1.000, hein? Dá quase, como é que é o laptop que você quer comprar, o tablet custa isso aí hoje, né? Mas na época era um dinheirão danado. Né? Eu dou $1.000 para alguém que resolva esse desafio. Escreva a enciclopédia britânica num milímetro quadrado, uma cabeça de alfinete. Tá? Isso foi feito em 70 e um pouquinho. Né? E ele contou o seguinte, ninguém consegue fazer isso, não tem uma pessoa formada para fazer isso, quem vai fazer é um aluno do ensino médio, lá do high school deles. Esse cara tinha condições de resolver esse problema. Né? Porque todo mundo que estava trabalhando naquela época não tinha essas condições, porque não se formaram para resolver esse problema. Era uma coisa nova. E o futuro de vocês é novo. Né? Esse ambiente nanotecnológico é novo, apesar de ser antigo para dedéu. Quer ver? Bom, essa aqui vocês já viram, todo mundo já viu essa história. Essa aqui é a parte boa, acho que nós estamos afinando o discurso tão bem que até os exemplos são os mesmos, né? Então, só para voltar para o tamanho que vocês já ouviram várias vezes, né? Se você pegar o número de bolas de futebol que você consegue colocar na Terra, exatamente o mesmo número de
fuleirenos que você consegue colocar dentro de uma bola de futebol. É essa a escala de grandeza que nós estamos falando. O número de bolas que cabe na Terra. Tá? Não interessa nada, porque o América Mineiro nunca vai ser campeão por tantas bolas que existirem, né? Mas essa é a escala de grandeza que nós estamos trabalhando. Tá? Muito bem, esse cara é legal, né? Todo mundo, vocês devem ter ouvido falar um bocado dele, ele tem várias aplicações no mundo biológico, tá? E foi a primeira nanoestrutura que a gente conseguiu fabricar de maneira sistemática. Muito bem, não preciso contar essa história toda para vocês. Não preciso contar essa história também, né? Que o ouro, isso aqui tudo são soluções nanométricas de ouro, são nanopartículas de ouro. Dependendo do tamanho, você tem uma cor diferente. Olha que legal, já sabíamos há muito tempo, já fizemos vitrais com isso, os chineses faziam vitrais com isso, né? E vocês já fizeram nanotecnologia, talvez eu não saibam. Eu, pelo menos, fiz muita, nem tinha ideia. Bom, vocês não, né? Acho que o mais velho aqui deve ser, o mais velho aqui sou eu, né? Então, mas, se você já revelou uma foto preto e branco, alguém já revelou uma foto? Ninguém, né? Mas lembra revelar uma foto era colocar partículas de prata num papel fotográfico. Isso era nanotecnologia, gente. As melhores fotos, com os grãos menorzinhos, estavam perto dessa ordem de grandeza. Vocês fizeram química no segundo grau, sempre tem aquele experimento de precipitar prata, né? Nitrato de prata mais um carbonato e faz aquelas partículas. Dependendo da velocidade que você faz a reação, você gera nanopartículas aí. Então não é longe do nosso universo. O uso, às vezes, é que não está sistematizado. Não está sistematizado porque ninguém ensinou para vocês que vocês podem fazer isso. Né? A outra coisa chique, nanquim, o pessoal das artes usa muito nanquim, o pessoal da biologia desenha estruturas celulares, botânicas, tudo com nanquim. Aquela partículazinha de nanquim é carbono, tá? Em tamanho nanométrico. Então, o mundo nanométrico está à sua volta de forma natural e orgânica. Tá? E outra coisa, e agora? Nós queremos fazer mais que isso, né? Então, tem várias aplicações possíveis. Todo mundo, eu gosto desse curso, dessa ciência também, porque eu sou biólogo, né? Minha mulher é parasitologista. Então, toda vez que a gente mostra uma fotografia, era um nematóide, uma coisa feia. Quem trabalha com nanotecnologia mostra a Gisele Bündchen. É muito melhor, né? Porque você pensa, a mulher é bonita, né? Mas esse cabelo aqui, gente, é nanotecnologia. Né? Isso aí, não sei se esse caso em particular, mas a indústria de cosméticos é uma grande aplicação dessas ferramentas nanotecnológicas que a gente está discutindo com vocês hoje. E esse aqui, todo mundo gosta desse trem aqui, ó? Sorvete? O que vocês gostam do sorvete? Vocês gostam da gordura que tem no sorvete, né? Esse é o sabor da gordura. Aqui em Santa Maria, desde que eu cheguei, eu só estou comendo costela também. Todo mundo aqui gosta de gordura, né? O que acontece depois de um certo tempo? Você fica desse tamanho aqui, né? Então a gente quer diminuir a quantidade de gordura que ingere, não é verdade? Só que, por outro lado, nós queremos continuar gostando do sorvete. Um bom espaço aqui para nanotecnologia. O que é o gosto que você sente? Esse pirulito que vocês estão chupando agora, o que está acontecendo? O docinho está saindo, está entrando em contato com suas papilas gustativas, você está tendo uma sensação de doce, não é isso? O que acontece se você tem um glóbulo enorme de glicose ou de gordura que está no sorvete aqui? Ele vai entrar em contato com mais de uma papila gustativa, né? Então ela é uma bolona grandona que vai se ligar, vai gerar para você um sinal. Se tiver um bando de partículazinhas pequenas, o que você vai ter? Menos volume, mais superfície, mais sensação, com menos gordura. Que legal, vai poder comer sorvete e não vai engordar. Tá? E esse cara aqui, eu não vou nem comentar, né? Todo mundo lembra, né? Os primeiros, ele estava falando do tablet, eu sou da época que tem uma máquina de escrever, era o máximo, né? Então, hoje em dia, o primeiro computador que eu trabalhei, gente, era um IBM 1130. Né? A instalação inteira, mais ou menos metade dessa sala aqui, né? Hoje, qualquer celular faz muito mais coisa que aquela coisinha ali. Isso tudo vem dos nossos estudos de como fazer materiais melhores, desenvolver eletroeletrônicos mais precisos, com menos consumo, e outras áreas. E um bando de interrogação aqui, ó, é um bando de outras coisas que podem ser feitas. Isso depende dessa nova geração estar instrumentada para fazer uso dessas ferramentas. O que eu quero contar para vocês é o seguinte: o que nós fazemos aqui? Eu sou biólogo, não sou físico, não sou químico, então o meu número de ferramentas para desenvolver produtos é limitado, né? Da dependência da minha capacidade de entender como isso funciona, né? Bom, para mim, como funciona, vocês ouviram a história de quebrar esse quadradinho em vários tamanhos, né? A relação área-volume vai aumentando, ó.
vai aumentando bastante, e aumenta exponencialmente, por isso que isso tudo funciona. Os seres biológicos já sabem disso. Você pegar um elefante, você vai ver que o coração do elefante... hoje aqui, desculpa, é um dromedário, não é um elefante. Quantas vezes bate o coração de um elefante por minuto? Alguém tem uma ideia? Ninguém vai fazer biologia aqui? Bate 5... conta. Se alguém perguntar, você fala, bate 5 ou 6 vezes por minuto. E em conversação, esse ratinho aqui, 530 vezes por minuto. Por quê? Lembra dessa relação aqui, Ele tem muito mais superfície por volume do que tem o elefante. Então ele precisa fazer o sangue andar muito depressa aqui para poder tomar conta daquela superfície toda, para oxigenar tudo aquilo, transportar nutrientes para tudo aquilo. O elefante que é grandão faz isso com muito menos fluxo. Tá? Então a biologia usa esses princípios da nanotecnologia o tempo todo. Tá? E dessa história toda, com o que eu trabalho são os nanotubos de carbono. Vocês já tiveram uma palestra sobre isso, eu não vou me estender a respeito do que funciona, mas na verdade, só para a gente voltar, ter certeza que estamos falando da mesma coisa, é uma super fibra de carbono, aquela história que a Solange contou é verdade, é a única estrutura possível de fazer uma ligação, por exemplo, da Terra à Lua. Se você tentar fazer isso com uma corda, o peso da corda não permite que ela tenha o tamanho necessário. Tá? Uma fibra de carbono dá para fazer um único contínuo que liga a Terra à Lua. Teoricamente isso é possível. Para que isso serve? Ainda não sei. Né? Na verdade, a gente tem o pessoal quer transportar informações e materiais entre a Terra e a Lua para uma possível estação na Lua um dia. Para isso a gente precisa de uma linha de ligação. O único material que isso é possível fazer hoje é o nanotubo de carbono. Ele é pequenininho, apesar de que tamanho não é a única condição para você tratar alguma coisa como um nanocomposto, tá? Nanocomposto basicamente significa que ele é na escala macrométrica, ele tem propriedades diferentes que ele tem da micrométrica. Não é só tamanho, porque senão vírus era nanotecnologia, tá? E não é. Tem todo esse trem de coisas aqui que vocês já ouviram falar, tá? Para mim, como biólogo, o que é importante é isso aqui, Ele tem uma grande relação área-volume. Se ele tem uma grande relação área-volume, eu tenho muita área para colocar coisas. Né? Ele é hidrofóbico. Todo mundo entende o conceito hidrofóbico, né? Ele não gosta de água. Tá? Então, se você colocar duas coisas que não gostam de água dentro d'água, o que elas vão fazer? Elas vão tentar fugir da água e aproximar as coisas que não gostam dela. Então, interações hidrofóbicas são prevalentes no sistema biológico. Você consegue juntar, a sua célula está cheia de proteínas de membrana que tem essa propriedade hidrofóbica, porque é ali que elas conseguem ficar. E você consegue ligar coisas por interações hidrofóbicas. Por isso, é fácil a absorção em nanotubos de carbono de moléculas de interesse biológico. Tá? E mais legal que isso é que essa estrutura tem a capacidade de entrar na célula. Lembra da sua membrana celular? Na verdade, eu vou fazer uma simplificação homérica aqui, tá? Não conte para ninguém que eu falei isso, mas é mais ou menos o que acontece. Né? A sua célula, você lembra da sua célula? O que tem em volta dela? A membrana plasmática, não tem? Que é o quê? Uma bicamada lipídica, né? Aquela coisa toda que você aprendeu. O nanotubo é hidrofóbico, a nanocamada lipídica também é. Então, o nanotubo tem grande facilidade de interagir com essa membrana. Se você colocar os dois um perto da outra, a tendência do nanotubo é se aproximar dessa membrana. Tá? Uma vez dentro dela, ele pode ser internalizado, e é o que acontece. Como ele liga moléculas de interesse biológico com facilidade, eu sou capaz de transportar para dentro de células coisas que normalmente não passariam. Um fármaco, que hoje não pode ser usado, porque apesar dele ser muito efetivo, ele precisa estar dentro da célula. O que eu posso fazer? Hoje eu não posso usar. Eu posso usar um nanotubo, por exemplo, para fazer com que ele internalize e aumente a sua eficiência. Tá? Eu posso fazer mais com uma coisa. Eu não posso ligar coisas no nanotubo, eu posso colocar um anticorpo, que é o truque. Vocês perguntaram como é que ele pode ser usado para tratamento de câncer. Se eu tenho um anticorpo, por exemplo, que reconhece a célula cancerígena, eu posso fazer um tagging, eu posso direcionar aquela substância para uma célula específica. Tá? Lembra do vírus da AIDS? Lembra das moléculas CD4? Como é que o vírus sabe que ele tem que chegar naquela célula? Ele só infecta uma célula
uma célula T. Como é que ela sabe que aquilo é uma célula T? Ele reconhece estruturas específicas ali. Eu posso usar essa propriedade para fazer com que uma substância de interesse chegue naquela mesma célula. Então, uma ferramenta extremamente valorosa e importante que você pode fazer com que fármacos que precisava de uma dose muito grande e causavam efeitos secundários, agora sejam usados em concentrações menores, numa célula específica, diminuindo a quantidade de efeitos secundários, que é o que nós queremos fazer. Muito bem, quanta conversa, né? E eu gosto disso aqui. Ó, que coisa. Todo mundo já viu isso aqui. O que é isso aqui? Ó? Essa aqui é outra coisa. Isso aqui é um pé de goiaba, né? Quando vocês forem roubar, estou vendo 3 ou 4 pessoas aqui, por certo, roubam goiaba do vizinho, né? Já viram esse pozinho amarelo aqui? Nunca viram? Então, ó, dever de ir para casa, vão roubar goiaba no vizinho e procurem esse pozinho aqui, ó. Isso aqui é um aglomerado de esporos de um fungo que chama Puccinia psidi, que causa a ferrugem, no caso aqui da goiaba, tá? O que eu trabalho é essa outra ferrugem aqui, ó. É a ferrugem do feijão, que infecta a planta, causa esse tipo de sintoma e diminui muito a produção. Como é que eu cuido disso hoje? Tem que usar um fungicida. Para fazer isso, o que um fungicida faz? Ele mata fungos, aqueles que causam doença e outros que estão ali no ambiente. Sem contar que esses fungicidas podem ter efeitos colaterais em humanos, em aves, insetos, em uma gama enorme de organismos que estão nesse sistema. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso desenvolver uma estratégia que permita que eu controle apenas aquele fungo que me interessa. Eu preciso de uma marca específica, né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu estou fazendo isso? Opa, vamos um passinho para trás. Como é que esse fungo causa doença? Ele faz o seguinte, ó. Vamos ficar só desse ladinho de cá agora. Esse aqui é aquele pozinho amarelo que eu mostrei para você, é um bando dessas estruturazinhas aqui, ó, né? Que vão aderir na folha do feijoeiro, germinar e fazer essa estrutura aqui, ó, que está marcada em A, que é que a gente chama de apressório. E esse danado, ó, pense num cara esperto, né? Ele tem que penetrar na planta. Por onde é que ele penetra? Por um orifício natural que existe em todas as folhas, que são os estômatos. Lembra dos estômatos? Eu não sei porquê, mas todo mundo lembra o que é o estômato, né? Coisas mágicas da biologia. Então, é por onde a planta faz trocas gasosas e esse fungo penetra pelo estômato. Então, olha que coisa. E ele sabe que está no estômago pela forma da folha, né? O estômato é diferente do que o resto da planta. Ele tem como se fosse um lábiozinho, ele tem uma elevaçãozinha, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Então, o fungo cresce, reconhece essa saliência, então ele responde a um estímulo topográfico e faz esse apressório aqui, ó. A partir daí ele infecta a célula e causa doença. Tá? Não vou dizer há quantos anos eu estou fazendo isso, mas eu estou estudando como é que esse cara reconhece essa topografia há um bom tempo. Tá? E o legal, eu não falei para você que ele reconhece a estrutura topográfica? Então eu posso mimetizar essa estrutura topográfica, é o que eu fiz aqui, ó. Isso aqui é uma microlitografia. Microlitografia é uma das técnicas anteriores à nanotecnologia. Na verdade, isso aqui tem 0,5 micrômetros, 500 nanômetros. Eu estou perto do limite do nano aqui. Então, esse pessoal, a gente usa isso normalmente para fazer construção de chips de computador, era assim que os circuitos eletrônicos eram impressos antigamente, né? E olha o que eu fiz. Nessa fotografia que vocês estão vendo aqui, está vendo que tem uma linhazinha aqui, ó? Essa é uma saliência que tem o mesmo tamanho que o lábio do estômago. Então o fungo cresce, o esporo está aqui, ele cresce e forma o apressório em cima dessa saliência. Não é uma folha, mas ele reconhece da mesma maneira. Quer ver? A gente engana ele mais ainda, ó. O do lado de cá é a mesma coisa, só que em vez de serem linhas paralelas, eu fiz um quadradinho, ó, e essa aqui é a ponta do tubo germinativo, a ponta da célula fúngica antes da infecção. Quer ver? Vamos ver. Se deixar ela crescer, ó, tá vendo? Isso aqui é o núcleo da célula, essa célula tem 2 núcleos, ela cresce, reconhece a topografia e faz o apressório. Tá? Essa ferramenta microlitográfica que me permitiu estudar esse fenômeno. Tá? Então, a primeira coisa que a nanotecnologia permite para você é estudar fenômenos vitais de interesse. E, quer ver de novo? Demorou só 20 segundos, né? Eu gosto tanto que eu vou mostrar de novo. Tá? Tem uma série de eventos que acontecem aqui, a migração de núcleos, mitose nuclear e tal. E estudando isso aqui, eu descobri que vários genes, lembra dos genes? Todo mundo lembra do gene, né?
impressionante. Então, vários genes são sintetizados nesse momento. Então, o fungo, para mudar desse estágio de tubo germinativo para apressório, ele expressa vários genes. Uma maneira de resolver curar essa doença, evitar que ela aconteça, é impedir a formação do apressório. Então, o que eu tenho que fazer? Impedir que esses genes sejam expressos. Uma maneira de fazer esse controle, né? Muito bem. Então, o que eu fazia? Lembra, voltando para a história do gene, né? O gene faz o quê? Ele faz um RNA mensageiro que vai lá para o ribossomo vai lá e faz proteína. Lembra dessa história toda? Fármacos normalmente interagem aqui, ó, no resultado final, nessa proteína que é sintetizada, no produto final lá. Uma maneira alternativa para fazer esse controle é, em vez de interagir com a proteína final, é interagir com a própria replicação gênica. O que você faz? Você vai pegar uma sequência de oligonucleotídeos, lembra aquele A, T, G, ETA que tem na molécula de DNA? Eu vou pegar uma sequência complementar a essa. Se eu coloco as duas uma perto da outra, elas vão interagir, vão se ligar. Vão fazer basicamente o quê? Elas vão se ligar aqui, ó. Ligando-se aqui, o ribossomo não tem como ler essa sequência. A proteína não é formada. Então eu sou capaz de silenciar um gene. Aquele gene não é expresso, não faz apressório, não tem doença. E olha que legal, isso é altamente específico. Esse gene é encontrado somente no fungo que me interessa. Então eu não vou gerar nenhum efeito sobre a microbiota normal daquele ambiente. Tá? Como é que eu fazia isso antigamente? Para estudar esse evento, tá vendo isso aqui? Ó? Isso aqui é uma micropipeta. É uma pipeta de vidro que eu estiquei, a pontinha dela aqui, ó, que está dentro da célula, no caso aqui, tem 0,2 micrômetros. Eu injetava essas sequências de oligonucleotídeos aqui dentro. Aí o que acontecia? O fungo começava a crescer, iniciava a formação de apressório e parava, continuava crescendo como tubo germinativo. Se fosse numa folha, ele ia passar por cima do estômago e não ia infectar. Tá? Eu conseguia evitar a infecção fazendo isso. O problema é que, por mais ou menos 1 hectare, eu ia ter que fazer umas 10 a 12 microinjeções dessa para resolver o problema da doença. Isso aqui não tem interesse acadêmico, me permite estudar a função gênica, mas não permite controle. Até que apareceu os nanotubos de carbono, que me permite fazer isso. Primeiro, essa aqui é uma fotografia de microscopia de força atômica. Tá? Então, nós estamos vendo isso aqui numa escala nanométrica. Tá? Isso aqui tem 4 nanômetros mais ou menos de diâmetro. Isso aqui que você está vendo que parece um carretelzinho de linha aqui, ó, tem uma coisinha grudada, são os oligonucleotídeos. Então, e eu faço isso simplesmente colocando a sequência de oligonucleotídeos que me interessa frente ao nanotubo de carbono e colocando no ultrassom. Os dois têm porções hidrofóbicas. A situação o mínimo estágio energético é fazer com que ele enrole aqui, ó. Então eu ligo o oligonucleotídeo no nanotubo. E mais chique ainda. Não tem essa foto. Tem importância. Mais chique ainda. Eu não contei para você que o nanotubo de carbono entra dentro da célula? Tá? Esse sistema todo é transportado para dentro da folha. Se vocês olharem aqui, ó, vamos ver se vocês vão conseguir. Está vendo que está cheio de pontinhos brancos aqui? Ó? Isso aqui é o início da formação da doença. É o início daquelas manchinhas vermelhas que vocês iam ver. Está vendo aqui? Dessas 4 folhas aqui, quem tem menos pontinhos brancos? Essa aqui, ó. Essa foi justamente a que foi tratado com aquele nanotubo de carbono com oligonucleotídeo em antissenso, aquele que impede a formação daquele gene. A de cá, ó, é com senso, e esse de cá é o controle, sem nada. Então, me permite, e esse controle aqui, ó, foi superior a 90%. É o mesmo índice de controle que você consegue com o uso de um fungicida, sem o impacto ambiental que o fungicida gera. Nós vamos discutir qual é o impacto ambiental que o nanotubo tem, tá? Mas isso é uma conversa para outro meio. Isso aqui, ó, é um novo método de controle de doenças e é possivelmente o primeiro método novo desde a década de 70. Se vocês olharem, apesar de todo mundo reclamar dos fungicidas, não existe um fungicida novo há muito tempo. Tá? O número de estratégias que a gente tem para controlar a doença de plantas vem caindo, são muito poucos. Então, existe sempre uma necessidade constante de gerar novas tecnologias, essa aqui é uma delas. Chique, né? Simples, bacana. O que eu precisei fazer? Nanotubo de carbono, uma sequenciazinha de óleo, um ultrassom, pulverizar em cima da folha. Então, esse sistema altamente tecnológico é muito simples de fazer, na verdade.
Tá? Existe a possibilidade de uso futuro, que se a gente conseguir resolver os outros problemas. Quem vai resolver? Eu já contei para vocês que é possível, né? Quem vai resolver esses problemas possivelmente vai ser alguém da sua geração aí. Quer ver outra coisa que a gente pode usar nanotubos de carbono? Estou contando para vocês exemplos que acontecem no meu laboratório, tá? Uma coisa que eu estou interessado é o seguinte: lembra que eu contei que nanotubos de carbono tem uma grande área e eu consigo ligar moléculas de interesse biológico com facilidade? Essa propriedade que eu estou tentando explorar por isso aqui. Ó. Todo mundo já ouviu falar de biodiesel, né? Você pegar óleo o óleo da sua casa, colocar no seu carro, o seu carro vai funcionar mais ou menos uns 30 segundos. Né? Porque o óleo ele é muito comprido, ele é muito viscoso, ele vai queimar de maneira não eficiente, vai fazer uma borra, o pistão do seu carro vai parar. Então, biodiesel é um óleo vegetal que transesterifica, torna esse óleo mais fluido e que queima melhor. Como é que a gente faz isso hoje? A gente usa um sistema parecido com isso aqui, ó. Uma série de tratamentos, nesse caso aqui básicos, pode ser também pela via ácida. Então você pega o óleo, trata quimicamente, lava, purifica o biodiesel e gera uma quantidade enorme de resíduos. Então, apesar desse sistema ser eficiente, ele gera subprodutos que são indesejáveis. Né? Uma maneira de melhorar isso aqui é, em vez de fazer a transesterificação pela via química, é usar a via enzimática. Existe um grupo de enzimas que chamam lipases. Já ouviram falar de lipase? Lipase é o que eu não tenho muito, por isso que eu estou gordo assim, né? Você vai acumulando gordura em vez de queimar. Lipase faz duas coisas. Ela quebra lipídios, ela hidrolisa lipídios ou transesterifica. Né? Transesterificar é justamente o que me interessa. Muito bem. E outro problema. Para usar uma enzima para transesterificar óleo, o que vai acontecer? Ó? Já colocaram óleo em água? O que acontece? Não acontece um trem desse aqui, ó. Primeiro o óleo fica boiando, né? Se você chacoalhar bem, faz essas gotículas aqui. Enzimas são entidades biológicas, portanto, elas são normalmente hidrofílicas. Tá? Essas que são liberadas, elas têm que gostar de água, que é o mundo que elas vivem, né? Então, se eu colocar uma lipase aqui, ó, ela não vai para o óleo, ela fica na água. Então, onde é que ela ataca o óleo? Só pelas beiradas. Lembra da história das beiradas? Puxa vida, uma área grande. A eficiência desse sistema é pequena. Então, o que eu tenho que fazer para melhorar isso aqui? Se eu puder manter a minha enzima imobilizada no suporte hidrofóbico, eu posso passar óleo por ela sem a água. Entende? Então, eu tenho uma área de reação muito maior. Simples, né? Dá para fazer a conta até de quanto você ganha com isso. O que é que eu vou fazer? Então vou direto para o resultado? Não, vou contar. O que eu fiz? Lembra que eu liguei o oligonucleotídeo sonicando o óligo na presença de nanotubos? Faço a mesma coisa com a lipase. A lipase vai grudar no nanotubo de carbono e vai ficar imobilizado. Eu não vou usar aquele mesmo nanotubo que estava ali que eu mostrei na outra foto. Esse nanotubo é um nanotubo nanoestruturado. Ele parece um algodãozinho, tá? Só que é preto. Né? O que eu fiz? Fiz essa preparação, liguei a enzima no nanotubo de carbono, passei óleo e fui olhar a quantidade nesse caso aqui, de hidrólise. Né? E o que eu observei é que 22% da enzima que eu coloquei no nanotubo de carbono continuava ativa, que é um número extremamente interessante industrialmente. Outros processos de mobilização enzimática trabalham, quando muito, com uma faixa de manutenção de atividade de 10%. Quer dizer, como aquele meu fiozinho é pequeno, ele possivelmente não interage com os sítios ativos da mesma maneira que um outro suporte não nanoestruturado. Então eu preservo a minha enzima. E mais que isso, não está nesse slide, oh, meu Deus, está no slide de ontem. Se vocês tivessem ido ver essa apresentação ontem, vocês iam ver esse dado. Né? Eu consigo colocar 1000 vezes mais enzimas no nanotubo de carbono do que eu consigo em outros suportes. Em outras palavras, eu coloco mais com mais eficiência. Né? Só tem um probleminha, enzima lipase é caro para dedéu. Né? Então a gente tem que arrumar um jeito de fazer uma lipase mais barata. Aí, a minha sorte, né? Eu sou microbiologista, trabalho no departamento de microbiologia, eu tenho uma coleção de micro-organismos com mais ou menos uns 12.000 espécimes hoje. Então o que eu posso fazer? Eu posso procurar na minha coleção de micro-organismos aqueles que produzem lipase. Escolher aquele que faz isso aqui bem e vou ter condições de produzir o meu bioreator agora usando o nanotubo de carbono como suporte. Chique, né? Problema, qual é o problema? Fazer a lipase. Mas eu sou um nanotecnólogo, o que eu vou fazer? Eu vou ligar
as minhas células de interesse em nanotubos de carbono. Isso aqui, na verdade, não é um nanotubo, tá, gente? Isso aqui é uma fibra de nanotubos. Isso aqui tem milhares de nanotubos enrolados um no outro aqui. Tá? Vocês olharem, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é uma célula de levedura que está grudada no nanotubo, ó. Essa aqui, ó, é um bando, essa aqui são vários desses filamentos aqui, ó, de nanotubo, com várias células grudadas em torno. Isso faz o que a gente chama de biofilme. Tá? Quem for estudar microbiologia vai adorar biofilme. Biofilme é o assunto da moda na microbiologia hoje. Né? Todo mundo tem um biofilme aqui, todo mundo tem uma placa dentária, alguma coisa. É isso aqui, ó. São bactérias, nesse caso aqui são leveduras, mas são micro-organismos que vivem em grupo. Um se comunica com o outro, chama um para perto do outro, fazem eles trabalharem como se fosse uma comunidade aqui. Tá? Então o que eu estou fazendo? Selecionei da minha coleção 100 organismos que produzem lipase. Estou ligando eles a nanotubos de carbono estruturados, estou fazendo um reator. Vou passar meio de cultura ali, a célula vai estar ligada, se alimenta desse meio de cultura, produz a lipase e libera. O que vai acontecer? Como a célula está grudada aqui, ó, a lipase sai e a célula fica. Então eu posso fazer um processo contínuo, não preciso ficar trocando de material constantemente, que é um problema para quem trabalha com material biológico. Se você ficar replicando, multiplicando isso com muita frequência, você acaba mudando o perfil genético daqueles micro-organismos, não é uma boa ideia. E outra, eu não vou precisar gastar energia em separar a célula do produto, que passa só o produto, a célula fica ali. Diminui demais o custo de produção dessa enzima. Tenho a enzima, ligo no nanotubo, então eu estou fazendo biodiesel. Tá? Tudo isso já acontece, a gente produz biodiesel, só que ainda não numa escala comercial. Tá? Aí vem a parte a ciência acaba, né? Ciência é mostrar que eu sou capaz de fazer, tecnologia é dizer que eu sei fazer isso com eficiência e fazer um produto. É essa fase que nós estamos agora. A ideia agora do grupo bom, para isso eu vou precisar de um bocado de nanotubo de carbono, né? Então, nós temos que fazer agora, criar condições de gerar essas estruturas de maneira industrial. E é um dos objetivos desse grupo que está se reunindo aqui, é gerar no futuro próximo uma fábrica de produção de nanotubos de carbono. Para uma série de produtos, um deles é esse aqui. Ok? Tem um bocado de gente que faz isso, ó. Tá fora de foco de propósito, porque é tudo gente feia, a única pessoa bonita aí era eu. Né? Então, para não assustar vocês, eu tirei de foco. Mentira, eu que aumentei a imagem demais e perdi o foco. Né? E a gente se reúne só em lugar legal. Tá? Esse foi o ano passado em Fortaleza, esse ano em Santa Maria, ano que vem vai ser outro lugar bacana, deve ser Belo Horizonte. Né? Tá? Então, é isso que eu faço. O para casa, na verdade, é essa aí. Ó. Aquela coisa que o Feynman falou lá no início. Para vocês serem um bom profissional numa área nova, vocês têm que ser profissionais novos, profissionais diferentes, profissionais que passaram a vida se preparando para ser um bom profissional, para resolver o seu problema. Tá? Não tem algum professor aqui, não? Só eu? É só você? Então, tampa o ouvido, eu vou falar para você. Ó. Se você ficar igual o seu orientador, o seu professor, é um fracasso. É um fracasso. É sério. Eu não vou dizer quantos anos eu tenho, tá? Mas na minha época, hoje eu sou professor, mas quando eu estudava biologia, se fosse falar de imunologia, o cara ia falar, tem célula B, tem célula T, e tem uma substância aí que faz as células se entenderem, a gente chama de composto X. Gente, eu estou formado há 20 anos, isso é o que a gente sabia há 20 anos atrás. Desde que eu me formei, o que eu fiz? Estudei fungos, estudei fitopatologia, estou estudando nanotecnologia agora, tirar esse pessoal feio daí, né? Mas não estudei mais imunologia, não estudei mais química, não estudei mais nada. Estudei só aquilo que me interessa. Tá? Resultado, se vocês ficarem igual a mim, fracasso. Em compensação, quando vocês estão na universidade, vocês vão conversar comigo, que entende um pouquinho desse tal de fungo. Vocês vão conversar com a Solange, que entende de física. Vocês vão conversar com esse pessoal que entende de nanotecnologia. Resultado, quando você se formar, é impossível vocês não serem melhores que os seus professores. É impossível. Vocês viram o estado da arte de cada uma das disciplinas, coisa que o seu professor não faz mais. Então, primeira coisa, esquece essa história, vocês têm que ficar melhor que o seu professor, senão não há progresso. E se não há progresso, não há motivo para fazer. Como é que a gente faz isso? Arruma um problema para você resolver. Aí vai, quem fizer biologia, vou contar para vocês o que acontece. Primeiro ano tem bioquímica, é um horror. O pessoal detesta bioquímica. Tem um mapa metabólico, você precisa ver um bando de reação química lá, que os meninos ficam, metade do curso, metade da pessoa desiste. Eu não quero esse trem aí. Se você tem um problema para resolver,
que nem o meu caso, produzir lipase. Aquele mapa metabólico faz sentido. Tá? Então, aqui, quando eu for ver aquele problema que parece complexo, aquele assunto que é chato, passa a fazer sentido. A matemática faz sentido. A física quântica, que ninguém queria aprender, que a pessoa da engenharia não quer aprender, faz sentido para você. Tá? Então, as dificuldades passam a ser prazerosas. Vocês estão aprendendo porque vocês têm algo para resolver. E chega lá no fim, aí você vai dar um título para você de nanotecnologia ou de teologia, não se importa, o importante é que você está preparado para resolver um problema. E é isso que a gente quer que aconteça. Numa área nova, é obrigatório que isso aconteça. Tá? Tem cursos, é importante, são locais que a gente agrupa pessoas com conhecimento relacionado à sua área, mas quem se forma é você. Tá? Então, arruma um problema. Eu, na minha modesta opinião, nanotecnologia e agronomia é importante. Eu falei de duas coisas. Tem uma centena de outros problemas para ser atacados. Quer ver um que nós estamos preocupados agora? Eu quero saber, por exemplo, na sua casa, você tem, todo mundo tem um pé de planta em casa, né? Um vasinho aqui, um vasinho lá. Quando é que você rega o seu vasinho de violeta? Não rega, né? Ele acaba morrendo ali, não é assim? Mas geralmente como é que você rega? Você passa, faltando água. Você vai lá e coloca água, né? Quanto de água você coloca? Pouquinho, só o suficiente ali, né? A água é um produto escasso. A água está acabando. Né? A água é limitado. Nós precisamos aumentar a eficiência do uso disso. O maior consumo de água no mundo é a produção agrícola. Né? Se eu tiver aqui, como é que a gente usa água hoje? Você liga lá o seu aspersor e pulveriza e rega uma plantação inteira. Não ia ser legal se eu soubesse que esse aqui precisa de 10 minutos de irrigação, esse precisa de 5, aquele pedacinho de lá precisa só de 3. Né? Porque a drenagem é diferente, essas coisas todas. Então, se você puder monitorar o quanto de umidade você tem em cada pedaço da plantação, você pode fazer um tratamento de vaso numa plantação de hectares. É o que a gente chama de agricultura de precisão. Você trata uma planta individualmente em vez de uma população de plantas. Para fazer isso, o que eu preciso ter? Uma maneira de aferir quanto é que está de água, por exemplo, nesse meu exemplo, nesse meu caso, onde está em cada um dos locais. Então, um sensor que diga para mim quanto de água tem ali, seria muito importante. Só que eu tenho isso para milhares de hectares. O pessoal planta soja de avião, gente. Tá? Não tem mais aquele agricultor com a enxada nas costas. O pessoal passa o trator, depois vem um avião, joga semente, vem o outro com fertilizante e assim funciona. Tá? Se eu tiver que colocar um sensor em cada lugar desse aí, vou gastar muito dinheiro. Olha que chique se tivesse um sensor desse tamanho assim, que você jogasse junto com o avião. E esse sensor reconhecesse o quanto de umidade tem ali. E aí, ele tem lá um pequeno transmissorzinho que só dá um sinalzinho, tic. Só que ele é tão pequenininho que ele não tem potência para ir muito longe, mas ele avisa o cara do lado, o outro, que precisa fazer alguma coisa. E esse avisa o seguinte: você é capaz de monitorar uma área inteira simplesmente com essa comunicação de sinais. Chique, né? Já existe. Só que hoje é desse tamanho assim. Alguém da sua geração vai ter que fazer isso ficar num tamanho que eu possa jogar de avião. Tá? E tem outros desafios por aí, mas esse é só um dos problemas, e tem milhares de outros que podem ser abordados. Arruma um desses, vire um nanotecnólogo e depois você me divide. Se vocês virarem nanotecnólogos e ficarem ricos, não esqueça de mim, hein? Tá? Eu moro lá em Belo Horizonte. Obrigado, gente. Pessoal, quem quiser fazer as perguntas ao vivo, chegou uma sobre se a nanotecnologia pode ser usada na transgenia de grãos. Como isso é feito? Sim e não. Esse meu sistema não, tá? Esse meu sistema é um sistema parecido com o knockout. Eu consigo silenciar genes. Existem processos de transfecção usando vetores nanométricos. Tá? Você pode colocar, só que aí não funciona dessa maneira. Você precisa colocar um pedaço de DNA inteiro aí para que ele possa interagir com o cromossomo da célula e fazer a transgenia. Existem sistemas para isso. Em laboratório eles funcionam muito bem e é onde a gente faz transgenia mesmo, tá? Então é possível, não é esse sistema, tem pessoas que fazem. Para células de mamíferos esse sistema está bem determinado. Para plantas ainda é um pouquinho complicado, porque lembra que a planta tem uma parede, né? Então fazer essas coisas passarem pela parede da célula é um pouquinho complicado. Mas tem jeito, tá? É feito, não é tão fácil.